Pensando como os milionários, os segredos da riqueza. Introdução: a riqueza começa na cabeça. Sabe aquela sensação de que a vida poderia ser muito maior do que o que você está vivendo agora? Pois é, eu também já senti isso. E vou te contar uma coisa que pode soar meio louca, mas é a mais pura verdade: a riqueza não nasce no banco, ela nasce na cabeça. Antes de qualquer número na conta, existe um pensamento, uma ideia, uma faísca que muda tudo. Muita gente acha que ser rico é só sobre ter dinheiro. Mas não é bem assim. Já reparou que tem pessoas que ganham na loteria e, em pouco tempo, voltam à estaca zero? Isso acontece porque a mente delas continua pobre, mesmo com a carteira cheia. Já outras, que começam do nada, sem nenhum tostão, conseguem construir impérios simplesmente porque aprenderam a pensar diferente. Eu não tô aqui para te prometer mágica, nem fórmula milagrosa. O que eu quero é te mostrar que a forma como você pensa sobre dinheiro, sucesso e possibilidades define até onde você pode chegar. A mente é tipo um solo fértil. Se você plantar crenças de escassez, vai colher limitações, mas se você plantar ideias de abundância, cedo ou tarde vai colher prosperidade. E sabe o mais curioso? O segredo não está escondido em nenhum cofre secreto de bilionário. Ele já está aí, dentro de você, esperando para ser ativado. É como se sua cabeça tivesse uma chave invisível que, quando girada, abre portas que você nem imaginava que existiam. Então, antes de falar de estratégias, de investimentos ou de hábitos milionários, a gente precisa começar pelo básico: mudar a forma de pensar. Porque, se sua mente não estiver preparada, qualquer fortuna que cair no seu colo pode escorrer pelos dedos. Mas se sua mente estiver alinhada, mesmo com pouco, você consegue multiplicar. Agora me diz, tá preparado para abrir espaço na sua mente e começar a pensar como os milionários? Porque se você continuar comigo nessa leitura, vai descobrir que a verdadeira riqueza sempre esteve mais perto do que você imaginava. Milionário primeiro na cabeça, depois no bolso. Deixa eu te contar uma verdade que pouca gente fala por aí: todo milionário primeiro foi milionário na mente. Parece papo estranho? Pode até ser, mas pensa comigo: antes de alguém dirigir uma Ferrari, assinar cheques gordos ou morar numa mansão de novela, essa pessoa já tinha criado tudo isso dentro da cabeça. O dinheiro só apareceu depois, como consequência. É como se a mente fosse uma fábrica invisível, produzindo sonhos que um dia viram realidade. Quem pensa pequeno, encolhido, com medo, acaba vivendo apertado. Mas quem treina a mente para enxergar grande, para acreditar no impossível, começa a abrir caminhos que ninguém mais vê. Riqueza não é coincidência, é construção mental. Sabe aquele ditado de que o corpo vai onde a mente já esteve? Pois é, com dinheiro é a mesma coisa. Antes do bolso encher, a mente precisa se preparar para receber. É tipo preparar a casa para receber uma visita importante. Você arruma, limpa, organiza, porque sabe que algo grande está chegando. O milionário faz isso por dentro, antes de ter qualquer centavo a mais no banco. E a ironia é que a maioria está esperando o contrário: quando eu tiver dinheiro, aí sim vou pensar como rico. Só que é justamente o inverso: primeiro você pensa como rico, depois o dinheiro encontra o caminho até você. É como se a mente fosse um imã e a grana, ferro. Se você ajusta a frequência, não tem jeito, a riqueza vem. Então guarda isso: os maiores patrimônios da humanidade começaram como simples pensamentos. Antes de ser prédio, ponte ou empresa gigante, tudo nasceu na mente de alguém que ousou imaginar mais alto. E é aí que mora o segredo: se você ainda não se vê como milionário por dentro, dificilmente vai segurar essa posição por fora. Riqueza de verdade não brilha no ouro, brilha na cabeça. Quando eu falo em pensar como rico, não estou falando de carrão importado na garagem, relógio cravejado de diamantes ou viagens de ostentação postadas no Instagram. Isso é só fachada, vitrine. O que diferencia de verdade quem enriquece de forma sólida é mentalidade, hábitos e visão de longo prazo. O rico de verdade não mede sucesso pelo que ele mostra, mas pelo que ele constrói. Enquanto muita gente gasta tudo o que ganha para parecer bem, o milionário de mentalidade investe, planeja e pensa anos à frente. Ele entende que riqueza não é sprint, é maratona.
Não é sobre brilhar num dia, mas sobre sustentar uma luz constante por toda a vida. E sabe qual é o pulo do gato? Não é o quanto você ganha, é o quanto você pensa grande e age com estratégia. Quem tem a mente preparada sabe dizer não para tentações rápidas e prefere plantar hoje para colher amanhã. É disciplina, é consistência, é aquele hábito chato que ninguém vê, mas que muda tudo com o tempo. A ostentação é fogo de palha. Queima bonito, mas apaga rápido. Já a mentalidade milionária é como brasa, pode parecer discreta, mas mantém a chama acesa por anos, sem perder força. É visão, é paciência, é construir base sólida quando o mundo só está preocupado em mostrar brilho passageiro. Então, se você acha que pensar como rico é sair gastando, pode esquecer. Pensar como rico é viver com inteligência, é ter clareza de onde você está indo e não se deixar levar pelo impulso de parecer algo que ainda não é. Porque, no fim das contas, quem pensa grande não precisa provar nada para ninguém, a própria vida se encarrega de mostrar. Bora começar essa virada de dentro para fora. Olha, eu não sei onde você está na vida agora, mas sei de uma coisa: se você está aqui, é porque já sente que pode ir muito além. E deixa eu te falar, esse além não começa lá fora, no carro novo, na casa dos sonhos ou no saldo bancário. Começa dentro, na forma como você pensa, sente e enxerga o mundo. O que eu quero com esse livro é te convidar para uma jornada de mudança interna, daquelas que mexem com a cabeça, sacodem o coração e acabam transbordando na sua realidade. Porque, quando você muda por dentro, é impossível o lado de fora continuar igual. É como abrir a janela de um quarto fechado, a luz entra, o ar circula e tudo parece mais vivo. E não precisa ter medo, não. Essa caminhada não é sobre perfeição, é sobre evolução. Vai ter dia que você vai tropeçar nos velhos hábitos, vai ter dia que vai querer desistir, mas também vai ter aquele momento mágico em que você vai perceber: caramba, eu já não penso mais como antes. E é aí que a mágica acontece. Então eu te faço um convite simples, mas poderoso. Segue comigo nessas páginas, de peito aberto, com vontade de se desafiar. Porque, se você mergulhar de verdade, vai descobrir que a riqueza que você busca já está dentro de você, só esperando ser despertada. E quando isso acontecer, pode acreditar, o mundo aqui fora vai se curvar para acompanhar sua transformação. Capítulo 1. O Código da Mente Milionária. Se eu te dissesse que existe um código secreto que os milionários carregam na cabeça, você acreditaria? Pois, não tô falando de senha de banco, nem de fórmula mágica. Tô falando de uma forma de pensar que muda tudo. Um jeito de olhar para a vida, pro dinheiro e para as oportunidades que parece até injusto de tão poderoso. Só que não é privilégio de poucos, é algo que qualquer pessoa pode aprender a decifrar. A real é que a riqueza não começa no bolso, começa no cérebro. Quem pensa pequeno, vive pequeno. Quem pensa grande, abre espaço para crescer. O tal código é exatamente isso, uma mentalidade que se recusa a ficar presa nas limitações e escolhe sempre enxergar além. E, cá entre nós, esse é o verdadeiro divisor de águas entre quem só sobrevive e quem próspera. Eu sei, parece papo bonito, mas se você parar para observar vai ver que é real. Gente que nasceu sem nada, mas se recusou a aceitar a pobreza como destino, acabou criando impérios. Enquanto isso, outros, mesmo com chances incríveis, ficaram pelo caminho porque nunca conseguiram reprogramar a própria cabeça. O que eu quero com esse capítulo é abrir sua mente para esse segredo. Quero te mostrar como quebrar crenças limitantes, como virar a chave da escassez para a abundância e como treinar seu pensamento para trabalhar a seu favor. Porque, no fim das contas, ser milionário é muito mais sobre mentalidade do que sobre matemática. Então, bora decifrar esse código juntos? Se você seguir lendo, vai perceber que o primeiro milhão começa bem antes de aparecer na conta bancária. Ele nasce no jeito que você decide pensar todos os dias. De cabeça fechada ou mente aberta? A linha fina entre escassez e abundância. Me conta uma coisa, você já reparou como tem gente que parece viver sempre na luta, correndo atrás, mas nunca sai do mesmo lugar? Enquanto isso, outras pessoas, que muitas vezes começaram do nada, conseguem prosperar, atrair oportunidades e até multiplicar o pouco que têm? A diferença, meu amigo,
quase nunca tá no bolso, tá na cabeça. É o choque entre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. Quem vive na escassez enxerga o mundo como um lugar apertado, cheio de falta. É aquela voz interna que diz: dinheiro é difícil, se eu ganhar, alguém vai perder, não dá para compartilhar porque não vai sobrar para mim, melhor não arriscar porque posso perder tudo. É um pensamento que fecha portas antes mesmo delas se abrirem. É como andar de olho baixo, vendo só o chão, sem perceber que o céu está enorme logo acima. Já quem vive na abundância acredita que sempre tem espaço para mais, que o sucesso de um não anula o do outro e que riqueza pode ser criada, multiplicada e compartilhada. Essa pessoa olha para os problemas e pensa: onde tem uma brecha aqui? O que eu posso aprender? Como eu transformo isso numa chance? É um jeito de pensar que expande, que abre janelas, que cria pontes onde antes só existiam muros. A ironia é que a escassez prende até quem tem dinheiro. Tem milionário que vive como pobre porque carrega o medo constante de perder. E tem gente simples que vive como rica porque nunca deixa de acreditar que pode crescer. Ou seja, a riqueza de verdade não é medida pelo saldo, mas pela mentalidade. Pensa comigo, quem pensa em escassez gasta energia tentando proteger o pouco que tem. Quem pensa em abundância investe energia criando, arriscando, sem medo de perder, porque sabe que pode conquistar de novo. É como a diferença entre segurar água com a mão fechada, que sempre escapa, e deixar fluir com a mão aberta, que sempre recebe mais. E aí vem a sacada: a sua vida sempre vai refletir a forma como você escolhe pensar. Se você decide viver na escassez, vai enxergar limitações em cada esquina. Mas se você escolhe a abundância, vai encontrar oportunidades até nas crises. No fim das contas, não é sobre o que o mundo te dá, mas sobre como você reage ao que o mundo coloca na sua frente. Então, a pergunta que fica é: você quer continuar enxergando a vida como um prato vazio que mal dá para dividir, ou como uma mesa farta, onde sempre tem espaço para mais um? As correntes invisíveis que amarram sua riqueza. Sabe o que mais segura muita gente na mesma vida apertada de sempre? Não é falta de talento, nem falta de oportunidade. O que prende de verdade são as crenças limitantes, aquelas vozes escondidas dentro da nossa cabeça que vivem repetindo: dinheiro não é para mim, gente como eu nunca vai ser rica, para ganhar muito tem que explorar alguém, se eu tentar, vou fracassar. Essas ideias parecem inocentes, mas funcionam como correntes invisíveis. Elas não estão do lado de fora, mas por dentro, e é justamente por isso que são tão perigosas. É como tentar correr com um elástico amarrado na cintura. Você até se esforça, mas nunca consegue passar do mesmo ponto. A mente trava e o corpo obedece. Eu mesmo já caí nessa armadilha. A gente cresce ouvindo frases que parecem conselhos, mas na real são verdadeiras armadilhas mentais. Dinheiro não dá em árvore. Quem muito ri de manhã, chora à noite. Nasci pobre e vou morrer pobre. Olha só quanta programação negativa sendo plantada na nossa cabeça sem a gente perceber. Não é à toa que tanta gente vive num ciclo eterno de trabalhar, pagar conta e esperar pelo próximo mês. E a parte mais irônica é que essas crenças nem sempre são nossas. Muitas vezes herdamos dos pais, da escola, da sociedade. Ficamos carregando ideias emprestadas que não têm nada a ver com o que realmente somos capazes de conquistar. Só que a mente é esperta: se você acredita numa mentira por tempo suficiente, ela começa a parecer verdade. Agora, imagina o estrago. Toda vez que surge uma chance, essa crença dá as caras e sussurra: não tenta não, isso não é para você. Resultado? Você se sabota antes mesmo de começar. É como se tivesse uma trava secreta impedindo a porta da prosperidade de abrir. Mas a boa notícia é que crença não é sentença. O que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi plantado pode ser arrancado. Se você começa a questionar, a trocar essas ideias de escassez por pensamentos de abundância, a corrente começa a enfraquecer. E, de repente, aquele peso que parecia impossível de carregar começa a se soltar. A verdadeira prosperidade não começa quando você ganha mais dinheiro, mas quando você consegue se libertar dessas vozes internas que te seguram no mesmo lugar. Quebrar crenças limitantes é o primeiro passo para a riqueza fluir de verdade. Então, me diz,
Você vai continuar preso às correntes invisíveis ou vai escolher quebrá-las e finalmente andar livre rumo à prosperidade que sempre foi possível? De zero a ícone, Oscar Metsavat e a virada de mentalidade. Quando a gente fala de milionários que começaram do zero, logo vem à mente histórias de superação quase de filme. E a do Oscar Metsavat, fundador da marca Oisklen, é exatamente esse tipo de enredo que mostra como mudar a forma de pensar pode virar o jogo por completo. Oscar não nasceu milionário, nem com uma herança pronta esperando por ele. Na verdade, ele trilhou um caminho bem diferente. Formado em medicina, com uma vida aparentemente segura, decidiu largar tudo para se jogar no mundo da moda e da criação. Loucura? Para muita gente, sim. Mas é aí que entra a diferença. Enquanto a maioria teria se agarrado ao certo, ele apostou no incerto. Porque quem pensa como milionário não se contenta com pouco, enxerga o invisível e transforma ideia em oportunidade. No começo, nada foi fácil. Imagina largar a estabilidade da medicina para se arriscar em um setor que ele nem dominava completamente? Pois é, parecia improvável. Mas foi justamente aí que brilhou a mentalidade de abundância. Em vez de pensar não vai dar certo, Oscar se perguntava como eu posso fazer isso funcionar. E foi nessa pegada que ele começou pequeno, com peças simples, até criar uma marca que hoje é referência mundial em inovação, estilo e sustentabilidade. A Oisklen nasceu como uma marca de roupas casuais inspiradas no lifestyle do surf e do esporte, mas cresceu porque Oscar não se limitou a copiar o que já existia. Ele ousou pensar diferente, misturou moda, arte, música e consciência ambiental numa única proposta. Enquanto muitos estavam preocupados apenas em vender, ele enxergava um propósito maior, criar uma moda que refletisse valores e construísse impacto positivo no mundo. Esse é o ponto que eu quero destacar, não foi só sobre dinheiro, foi sobre visão. Oscar mudou a forma de pensar, e essa mudança abriu portas que pareciam trancadas. O resultado? Uma marca avaliada em milhões, desfiles internacionais, reconhecimento global e, principalmente, a prova viva de que prosperidade não nasce da sorte, mas da mente que escolhe acreditar e agir. Se ele tivesse ficado preso na mentalidade de escassez, com medo de arriscar, apegado à segurança e ao garantido, provavelmente estaria até hoje em um consultório, reclamando da vida que poderia ter vivido. Mas porque decidiu pensar diferente, virou um exemplo de que qualquer um pode construir riqueza quando aprende a expandir a própria mentalidade. E aí fica o convite: quantas ideias você já deixou para trás porque pensou não vai dar certo? Talvez, justamente aí, estivesse o embrião da sua fortuna. Oscar mostrou que quando a mente abre, o mundo abre junto. Capítulo 2. O poder da visão clara. Deixa eu te falar uma coisa que muda tudo: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E, na boa, é por isso que tanta gente anda em círculos, cansada, sempre correndo, mas sem sair do lugar. A diferença entre quem conquista e quem só sonha está justamente aqui: ter uma visão clara do futuro. Visão não é só imaginar, quero ser rico um dia. Isso é vago demais. Visão é como pegar uma lente de aumento e apontar direto para o que você quer construir. É enxergar em detalhes, sentir como se já fosse real e acreditar tanto que até o universo começa a conspirar. Parece exagero? Pode até parecer, mas todo milionário antes de ter dinheiro já tinha uma imagem nítida na mente do que queria viver. Eu gosto de pensar que a visão é tipo um farol. Sem ele, você navega no escuro, perdido, batendo de um lado para o outro. Mas quando o farol acende, pronto, você sabe a direção, mesmo que a estrada ainda esteja cheia de curvas. A visão clara não elimina os obstáculos, mas dá sentido para continuar andando. E olha, não é só sobre grana. É sobre construir um estilo de vida, uma liberdade, um propósito que faça o coração bater mais forte. Porque, se for só pelo dinheiro, cedo ou tarde você desanima. Mas quando sua visão está alinhada com quem você é de verdade, cada passo vira combustível, até os tropeços viram aprendizado. Então, nesse capítulo, eu quero te mostrar como definir metas que não sejam só números, mas imagens vivas do futuro que você quer viver. Quero te provar que quando você cria clareza na mente, cria poder na vida real. Porque, no fim das contas, quem enxerga longe chega mais rápido.
Sonhar alto e pisar firme, o segredo dos objetivos que viram realidade. Me diz uma coisa, quantas vezes você já se pegou sonhando com uma vida melhor, mas logo em seguida pensou, isso é grande demais para mim? Pois, esse é o erro que trava milhares de pessoas. A verdade é que sonhar grande não custa nada, mas pode mudar absolutamente tudo. Só que tem um detalhe, não basta sonhar, é preciso transformar esse sonho em objetivos concretos. Sonhar grande é dar permissão para sua mente voar, explorar possibilidades que, no fundo, já estavam guardadas dentro de você. É olhar para o futuro sem limitar o tamanho da sua ambição. Porque, convenhamos, sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Então por que não mirar alto? Quem pensa grande expande os horizontes, quem pensa pequeno fica preso nas mesmas paredes de sempre. Agora, aqui entra o pulo do gato. Sonho sem objetivo é como o balão solto no céu, bonito de ver, mas sem direção nenhuma. Já quando você define um objetivo concreto, o balão ganha corda e mão firme que puxa ele para o lugar certo. Não adianta só dizer quero ser rico, isso é vago demais. O certo é quero alcançar liberdade financeira em X anos, investindo de tal forma, criando tal projeto. Viu a diferença? Um é desejo, o outro é plano. E não me entenda mal, não tô falando para você engessar sua vida em metas inalcançáveis. Tô falando de clareza, de escrever com detalhes o que você quer, de transformar o abstrato em concreto. Porque, quando você define com precisão, seu cérebro começa a trabalhar como se já estivesse no caminho. É quase mágico, as oportunidades que antes você não via, começam a aparecer. O que muita gente não percebe é que o tamanho do seu sonho determina o tamanho da sua ação. Se você sonha pequeno, qualquer esforço parece exagerado. Mas se você sonha grande, você se move diferente, se desafia mais, aguenta mais. O sonho é o combustível, o objetivo é o mapa. Um sem o outro não te leva a lugar nenhum. Então, aqui vai meu convite, não tenha medo de sonhar alto, mas também não caia na armadilha de ficar só no devaneio. Pegue esse sonho, escreva, desenhe, detalhe. Transforme-o em objetivo, dê prazos, crie passos. Porque, no fim das contas, a vida não recompensa quem só imagina, recompensa quem ousa imaginar grande e tem coragem de concretizar. Metas que empolgam e acontecem, o equilíbrio entre inspiração e realidade. Você já reparou como tem gente que faz metas que parecem roteiro de filme de fantasia, tão inalcançáveis que até desanimam? E, por outro lado, tem quem defina metas tão pequenas que não causam nenhum brilho nos olhos. O segredo está no meio do caminho, criar metas que sejam inspiradoras, mas ao mesmo tempo realistas. Metas inspiradoras são aquelas que fazem o coração acelerar só de pensar. São grandes o bastante para te tirar da zona de conforto, te desafiar e te fazer acordar de manhã com vontade de agir. Mas, se não forem realistas, acabam virando peso, frustração, aquela sensação de nunca vou conseguir. E aí, em vez de motivar, só servem para te travar. Então, como equilibrar isso? Primeiro, pense em algo que realmente faça sentido para você, não só pro ego ou pros outros. Pergunte-se, isso me inspira de verdade ou eu só quero impressionar alguém? Metas de verdade nascem de dentro, não de fora. Depois, traga esse sonho pro chão. Transforme em passos possíveis. Exemplo, em vez de dizer quero ser milionário amanhã, você pode dizer quero economizar X por mês e investir de tal forma para chegar ao primeiro milhão em tantos anos. Sacou a diferença? Uma meta é vaga e inalcançável, a outra é clara e te dá um caminho. Outra coisa importante, coloque prazos. Metas sem prazo são só desejos soltos no vento. Mas também não se torture com prazos impossíveis. A ideia é criar um tempo que seja desafiador, mas ainda humano. Nem tão curto que te pressione ao fracasso, nem tão longo que te deixe relaxar demais. E, claro, celebre cada conquista no caminho. Porque quando você comemora os pequenos avanços, a jornada fica mais leve e você ganha energia para continuar. É como correr uma maratona. Se você só pensar na linha de chegada, cansa, mas se valorizar cada quilômetro vencido, a corrida fica mais divertida.
No fim das contas, a meta perfeita é aquela que te inspira a sonhar grande, mas te mostra degrau por degrau como chegar lá. Não precisa ser fácil, mas precisa ser possível. E, principalmente, precisa te fazer sentir vivo durante o processo. O mapa mental da riqueza, o primeiro passo para virar o jogo. Tá a fim de uma virada de chave poderosa? Então bora colocar a mão na massa. Não adianta só ler sobre mentalidade milionária e ficar pensando um dia eu chego lá. Esse um dia nunca chega se você não tiver clareza de onde quer ir. É por isso que eu quero te propor um exercício prático, escrever o seu mapa mental da riqueza. Pensa comigo, quando você vai viajar, precisa de um mapa ou pelo menos de um GPS, certo? Se não, você roda, roda e nunca chega ao destino. Com a riqueza é igualzinho. Se você não sabe onde está e para onde quer ir, acaba ficando parado na mesma estrada da vida, olhando os outros passarem. O mapa mental é o seu GPS interno da prosperidade. Então pega papel e caneta, ou até o bloco de notas do celular, mas escreve. Nada de deixar só na cabeça. Primeiro, anota onde você está hoje. Seja honesto. Quanto você ganha, quanto gasta, como lida com o dinheiro, quais são seus medos e limitações. Não é para se julgar, é para ter clareza. Afinal, para traçar uma rota, você precisa saber o ponto de partida. Depois, escreve onde você quer chegar. E aqui não vale ser vago, tipo quero ser rico. Isso é sonho solto. Seja específico, quanto você quer ganhar por mês? Qual estilo de vida você quer ter? Onde você quer morar? Como quer trabalhar? Com quem quer dividir essa vida? Quanto mais detalhes, mais forte fica sua visão. Agora, desenhe os caminhos possíveis. Quais são os passos que você pode começar a dar ainda hoje? Pode ser estudar finanças, abrir um negócio, investir em conhecimento, cortar gastos desnecessários, começar a guardar uma porcentagem do que ganha. Escreve sem filtro, depois você organiza. E por fim, coloca prazos e marcos. Imagina que seu mapa tem placas na estrada, em 1 ano quero estar aqui, em 5 anos quero chegar ali. Isso ajuda a sua mente a acreditar que é possível, porque deixa o sonho mais palpável, mais concreto. O legal desse exercício é que ele faz você assumir o volante da própria vida. Sem mapa, você fica andando no automático, aceitando o que vier. Com o mapa, você vira protagonista e mostra para sua mente que existe direção. E quando a mente acredita, o corpo acompanha. Então, me diz, tá pronto para parar de rodar sem destino e finalmente escrever o seu mapa mental da riqueza? Esse pode ser o primeiro passo de uma jornada que muda não só o que você tem, mas quem você decide ser daqui para frente. Capítulo 3 – Hábitos que valem ouro. Já percebeu que não é o que a gente faz de vez em quando que muda a vida, mas sim o que a gente faz todos os dias? Pois, o segredo dos milionários não está só nas grandes decisões, mas nos pequenos passos repetidos com disciplina. E é por isso que eu chamo de hábitos que valem ouro. Não adianta nada sonhar grande se, na prática, sua rotina puxa você para baixo. O hábito é o tijolo invisível com o qual você constrói sua fortuna. Parece simples demais para ser verdade, mas é exatamente isso. As escolhas que parecem pequenas hoje, ler alguns minutos, investir um pouco, organizar as finanças, cuidar da saúde, são as mesmas que, acumuladas, viram resultados gigantes. Enquanto muita gente acha que sucesso vem de sorte, os milionários sabem que sorte nada mais é do que hábito mais consistência mais tempo. O curioso é que quase nunca você vê o resultado de imediato. No começo parece até inútil, mas com o passar dos dias, a mágica acontece, o hábito transforma o impossível em inevitável. E o mais incrível é que hábito não escolhe lado. Se você tem hábitos ruins, eles vão te puxar para baixo sem dó. Mas se você cultiva hábitos positivos, eles te empurram para o alto, mesmo nos dias em que você está sem energia. É como se fossem pequenos soldados invisíveis trabalhando em silêncio a seu favor. Nesse capítulo, eu quero te mostrar quais são os hábitos que realmente fazem diferença na vida financeira e pessoal. Aqueles que parecem simples, mas são verdadeiras minas de ouro escondidas no dia a dia. Porque, no fim das contas,
Não é o que você faz de vez em quando que te enriquece, é o que você faz sempre, mesmo quando ninguém tá vendo. A rotina dos milionários. O poder da disciplina, da leitura e do aprendizado contínuo. Já reparou que os milionários parecem ter uma energia diferente, como se tivessem descoberto um código secreto? Não é magia, nem sorte de nascença, é rotina. Sim, aquela palavrinha que muita gente foge, mas que na vida deles vira ouro. Disciplina, leitura e aprendizado contínuo são pilares que sustentam seus impérios, e vou te contar, é muito menos glamouroso do que parece, mas infinitamente mais poderoso. O que muda não é acordar com vista para o mar ou tomar café da manhã em Paris. O que muda é a escolha diária de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade grita o contrário. Disciplina é o músculo que os milionários treinam todos os dias, e é ela que transforma sonho em realidade. Enquanto muita gente espera pela motivação, eles confiam no hábito. E tem mais, milionário de verdade lê. E lê muito. Não é só por curiosidade, é porque entendem que a mente precisa ser alimentada tanto quanto o corpo. Cada livro é uma janela nova aberta, cada página é um atalho que evita tropeços, cada ideia é uma semente que pode render milhões no futuro. Eles não tratam leitura como passatempo, mas como investimento. Agora, junta isso com o aprendizado contínuo. Milionários nunca acham que já sabem tudo. Pelo contrário, estão sempre buscando aprender algo novo, seja um idioma, uma tecnologia, uma estratégia de negócio ou até mesmo uma habilidade pessoal. É quase engraçado, quem já tem tudo continua aprendendo, e quem não tem nada acha que já sabe demais. Essa combinação é matadora, disciplina que mantém o foco, leitura que expande a mente e aprendizado contínuo que mantém a chama acesa. É um ciclo infinito de crescimento. Eles não vivem de passado, vivem de evolução. E sabe qual é o detalhe mais curioso? Qualquer pessoa pode copiar essa rotina. Não precisa de dinheiro para começar a ser disciplinado, não precisa de fortuna para abrir um livro, não precisa de milhões para buscar aprender algo novo. Esses hábitos estão disponíveis para todos, mas só quem decide usá-los muda de patamar. Então, a grande questão não é se você pode ou não, é se você vai escolher viver do jeito que a maioria vive, perdida na preguiça, no imediatismo, na distração, ou se vai adotar a rotina que realmente constrói fortunas. Porque, no fim das contas, os milionários não são diferentes porque são ricos, eles são ricos porque vivem de forma diferente. O segredo que mudou minha vida, o valor do tempo e da consistência. Se eu pudesse te contar só um segredo para enriquecer de verdade, eu não falaria sobre investimentos mirabolantes, negócios da moda ou aquela oportunidade imperdível que todo mundo corre atrás. O que eu diria é simples, mas poderoso, o valor do tempo e da consistência. Foi só depois que entendi isso que minha vida mudou de nível. Antes, eu era daqueles que queria resultado rápido. Fazia hoje, já queria colher amanhã. Só que a vida não funciona assim. E vou te falar, o poder não está em fazer muito de vez em quando, mas em fazer um pouco todos os dias. É essa repetição, quase chata, quase invisível, que constrói impérios. Consistência é como plantar uma árvore. No começo, você cuida, rega, e parece que nada acontece. Mas vai repetindo esse processo, dia após dia, e um belo dia, bum! O broto aparece. Continua cuidando e, quando menos percebe, está sentado debaixo da sombra de uma árvore gigante que nasceu dos seus pequenos esforços diários. Depois que entendi isso, meu jogo mudou. Parei de procurar atalhos mágicos e comecei a focar em pequenas ações repetidas. Ler todos os dias, investir um pouco todo mês, melhorar 1% a cada manhã. Parece pouco, mas o acúmulo é brutal. É como uma bola de neve que começa minúscula no topo da montanha e, com o tempo, vira uma avalanche impossível de segurar. O tempo é o maior aliado de quem é consistente. Quem desiste rápido, perde a colheita que estava prestes a brotar. Quem insiste, mesmo nos dias ruins, ganha recompensas que parecem até injustas de tão grandes. A riqueza gosta de quem é paciente e persistente. Então, se você me perguntasse qual foi a chave que virou a minha vida, eu responderia sem pensar duas vezes: aprender a respeitar o tempo e me comprometer com a consistência.
Porque, no fim das contas, não é o que você faz uma vez que muda seu destino, é o que você escolhe fazer sempre, até virar parte de quem você é. E aí, tá pronto para assumir esse segredo também? Porque se você começar hoje, mesmo que com passos pequenos, pode acreditar, o tempo vai se encarregar de transformar seus esforços em algo grandioso. O poder das pequenas ações, como o pouco de hoje vira a fortuna de amanhã. Se tem uma coisa que eu aprendi na Mahan é que não é o grande salto que enriquece, mas os pequenos passos de cada dia. Pode parecer sem graça, mas é justamente aí que mora a mágica. A vida não muda de uma tacada só, ela muda quando você repete coisas simples até que o acúmulo delas se transforme em algo gigante. Quer ver? Pensa no hábito de guardar só R$ 10 por dia. No fim do mês já são R$ 300. Em um ano, R$ 3.600. E em 10 anos? Mais de 36 mil, sem contar os juros se você investir. Parece pouco? É aí que muita gente se engana. O pouco, feito sempre, vira muito mais do que você imagina. Isso vale para tudo. Ler 10 páginas por dia pode não parecer nada, mas em um ano você terá lido mais de 3.600 páginas, ou seja, dezenas de livros que podem mudar completamente sua visão de mundo. Fazer uma caminhada de 20 minutos diariamente pode não te transformar em atleta olímpico, mas vai mudar sua energia, sua saúde e sua disposição de viver. É o efeito bola de neve. Começa pequeno, mas vai crescendo até se tornar imparável. Eu mesmo já caí na ilusão de querer tudo rápido, de buscar resultados imediatos. Mas descobri que a riqueza gosta de consistência. Ela não vem correndo para quem age uma vez e some, mas se aproxima de quem aparece todo santo dia, mesmo que seja devagarinho. É como uma amizade, você não conquista confiança em uma conversa, mas no convívio constante. E a parte mais incrível é que pequenas ações diárias não exigem esforço absurdo. Elas pedem só compromisso. Guardar 10%, ler algumas páginas, investir no próprio aprendizado, se policiar nos gastos, agradecer pelo que já tem. Cada uma dessas atitudes parece mínima, mas juntas constroem um futuro que a maioria só sonha em ter. Então, se eu pudesse te dar um conselho prático, seria esse: pare de esperar pelo momento perfeito e comece com o que dá hoje. Não subestime o poder do simples, porque o simples, quando somado ao tempo, vira extraordinário. No fim, a verdadeira riqueza não é feita de grandes gestos, mas de pequenos hábitos que se repetem até se tornarem parte de quem você é. E aí, quando você menos espera, olha para trás e percebe, foi o pouquinho de cada dia que construiu a vida abundante que você sempre quis. Capítulo 4. A inteligência financeira. Se tem uma coisa que separa quem vive correndo atrás do dinheiro de quem faz o dinheiro correr atrás dele, é a tal da inteligência financeira. E olha, não tô falando de ser gênio em matemática, entender de gráficos complicados ou virar economista de um dia pro outro. Tô falando de algo muito mais simples e poderoso: saber lidar com o dinheiro de forma inteligente. A verdade é que a escola nunca nos ensinou isso direito. A gente aprendeu a decorar fórmulas, capital de países e até tabela periódica, mas ninguém parou para explicar como fazer um salário render, como investir com segurança ou como diferenciar um ativo de um passivo. E aí o resultado é aquele velho ciclo: trabalha, ganha, gasta, e fica esperando o próximo mês. Mas deixa eu te contar, foi só quando entendi que dinheiro não se ganha, se multiplica que minha mente abriu. O jogo não é sobre quanto entra na sua conta, e sim sobre o que você faz com o que entra. Porque se você não domina o dinheiro, ele acaba te dominando. O que eu quero com esse capítulo é te mostrar que inteligência financeira não é luxo, é necessidade. Saber gastar, poupar e investir é como aprender a dirigir. No começo parece complicado, mas depois vira automático. E quando isso acontece, você para de viver apagando incêndios e começa a construir riqueza de verdade. Aqui eu vou te ensinar os princípios básicos que todo milionário entende, mesmo que ninguém fale alto por aí. Vou te mostrar como organizar sua vida financeira, como deixar o dinheiro trabalhar por você e como evitar os erros que fazem muita gente desperdiçar anos de esforço. Porque no fim das contas, a liberdade que você busca não vai vir de trabalhar cada vez mais, mas sim de aprender a usar o dinheiro de forma inteligente.
E aí sim você vai descobrir que a verdadeira riqueza não está em ganhar mais, está em aprender a multiplicar o que já tem. O que os ricos sabem sobre dinheiro, e a maioria nem sonha. Vou te contar uma coisa que pode até incomodar: os ricos não pensam no dinheiro do mesmo jeito que a maioria pensa. Enquanto a maioria vê dinheiro só como algo para gastar, pagar contas, e se sobrar, se divertir um pouco, os ricos enxergam o dinheiro como uma ferramenta poderosa, quase como um funcionário silencioso que trabalha 24 horas por dia para eles. A grande sacada é que os ricos não trabalham só pelo dinheiro, eles fazem o dinheiro trabalhar por eles. Parece papo clichê? Pode até parecer, mas olha só a diferença. Enquanto a maioria ganha, gasta e começa tudo de novo no próximo mês, o rico pega a parte do que ganha e transforma em ativos, coisas que colocam mais dinheiro no bolso. Investimentos, negócios, imóveis, ideias, tudo isso vira semente que cresce com o tempo. Outra coisa que a maioria ignora é que dinheiro não gosta de preguiça. Ele foge de quem só consome e corre para quem sabe cuidar. Por isso, os ricos tratam dinheiro com respeito. Eles estudam, planejam, analisam antes de gastar. Já percebeu que quem vive reclamando de grana geralmente nunca para aprender como ela funciona? Pois, e é justamente isso que mantém muitos presos no mesmo ciclo. E aqui vai mais um segredo: rico não pensa só no agora, pensa no amanhã. Enquanto a maioria quer a recompensa imediata, se eu ganhei, já vou gastar, o rico prefere esperar, investir, plantar hoje para colher multiplicado depois. Eles entendem o valor do tempo e do efeito dos juros compostos. Parece mágica, mas é pura matemática jogando a favor de quem sabe esperar. E, talvez, o ponto mais importante: os ricos entendem que dinheiro é energia de troca. Não é sobre acumular por acumular, mas sobre movimentar, fazer girar, gerar valor. Eles sabem que, se você entrega valor ao mundo, o dinheiro volta como consequência. É por isso que investem em ideias, em pessoas, em projetos que crescem e continuam dando frutos. A ironia é dura: a maioria corre atrás de dinheiro como quem corre atrás de sombra, nunca alcança. Já os ricos param, respiram e mudam a forma de enxergar. Eles entendem que a sombra vem quando você caminha na direção da luz. Dinheiro é efeito, nunca causa. Então, se você quer mesmo mudar de nível, precisa começar a pensar como eles. Respeite o dinheiro, estude o dinheiro, invista o dinheiro. Porque, no fim das contas, a diferença entre os ricos e a maioria não é o quanto eles têm, mas o que eles sabem que a maioria insiste em ignorar. Ativos X passivos, o jogo secreto que os ricos já decoraram. Se eu pudesse resumir a diferença entre ficar rico e viver quebrado, eu falaria de uma coisa bem simples: entender ativos e passivos. Parece papo técnico, mas não, é tão básico que, quando você entende, nunca mais olha para o dinheiro do mesmo jeito. Olha só, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Pode ser um investimento que gera renda, um negócio que cresce, um imóvel alugado, até um canal online que continua faturando mesmo enquanto você dorme. O ativo trabalha para você. Ele é tipo aquele amigo fiel que está sempre te ajudando a construir. Já o passivo é o contrário: é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. O carro zero cheio de prestações, o cartão estourado, aquela compra por impulso que parecia te deixar feliz mas só aumentou a fatura no fim do mês. O passivo é traiçoeiro: ele até dá a sensação de prazer imediato, mas no longo prazo vai sugando suas energias e drenando o seu bolso. E sabe o mais curioso? Muita gente acha que está comprando ativos quando, na verdade, está enchendo a vida de passivos. Exemplo: a pessoa compra uma casa enorme para morar e pensa que fez o melhor negócio da vida. Mas se essa casa não gera renda, não coloca um centavo extra no bolso, ela não é ativo, é passivo. Simples assim. Os ricos já entenderam esse jogo. Eles usam o dinheiro para criar ativos que pagam os passivos. Ou seja, em vez de comprar o carro dos sonhos de cara, primeiro constroem uma fonte de renda que banque esse carro. E aí sim aproveitam, sem culpa, porque o ativo continua gerando dinheiro. Eles fazem a ordem certa, enquanto a maioria inverte e se afunda. E aqui vai o pulo do gato: você não precisa ser milionário para começar.
Pode ser pequeno mesmo, um investimento simples, um curso que aumenta sua renda, uma ideia que você transforma em negócio. Cada ativo que você cria é como uma sementinha plantada. Com o tempo, elas crescem e formam uma floresta inteira de abundância. No fim, a chave está nessa frase: quem enche a vida de ativos, enriquece; quem enche a vida de passivos, se enrola. Então, a pergunta que fica é: você está construindo pontes que levam para o futuro ou está carregando pedras que te puxam para o fundo? Dinheiro que trabalha, o segredo de fazer a grana render enquanto você dorme. Se tem uma virada de chave que mudou minha vida, foi essa aqui: dinheiro não foi feito só para gastar, ele foi feito para trabalhar para você. A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás de grana, mas nunca percebe que dá para inverter o jogo. Em vez de ser escravo do dinheiro, você pode transformar ele no seu funcionário mais fiel. Pensa comigo: quando você só trabalha pelo dinheiro, seu tempo está limitado. Você tem 24 horas no dia, e por mais que ralé, não consegue criar mais tempo. Agora, quando você aprende a colocar o dinheiro para trabalhar, é como se você tivesse dezenas, centenas ou até milhares de mini-eus trabalhando por você, dia e noite, sem reclamar, sem pedir férias e sem folga. Esse é o poder dos investimentos inteligentes. E não estou falando de fórmulas mágicas ou de enriquecer do nada. Estou falando de usar o que você já tem, por menor que seja, para plantar sementes que vão render frutos lá na frente. Pode começar com pouco, guardar uma parte do que ganha, investir em ativos, abrir uma pequena fonte de renda paralela. Aos poucos, o dinheiro começa a se multiplicar e você percebe que não precisa trocar cada minuto de vida por R$ 1. A ironia é que muita gente pensa: quando eu tiver dinheiro, aí eu invisto. Mas a lógica é justamente o contrário: você só vai ter dinheiro de verdade quando começar a investir, mesmo que seja pouco. É a consistência que faz a mágica acontecer. É o hábito de reinvestir que transforma uma faísca em fogueira. E aqui vai outra sacada: dinheiro não gosta de preguiça. Se ele fica parado, perde valor, escorre pelos dedos. Mas quando você coloca ele em movimento, ele cresce, se multiplica, cria novas oportunidades. É como água corrente: se fica estagnada, apodrece; se flui, alimenta tudo à sua volta. Foi só quando aprendi isso que minha vida financeira mudou de nível. Percebi que não precisava trabalhar até a exaustão para prosperar. Bastava colocar a grana no lugar certo e deixar ela fazer o serviço pesado por mim. A liberdade que todo mundo busca, tempo, escolhas, paz de espírito, nasce justamente daí, do momento em que você faz o dinheiro trabalhar para você, e não o contrário. Então, se eu puder te dar um conselho é esse: comece hoje, do jeito que dá. Porque quanto antes você aprender a usar o dinheiro como aliado, mais cedo vai sentir o sabor de viver uma vida onde a grana trabalha, e você, finalmente vive. O ABC da riqueza: princípios básicos de investimento e multiplicação de renda. Se eu pudesse resumir o caminho da prosperidade em poucas palavras, diria assim: ganhar é importante, mas investir é essencial. Porque, convenhamos, só trabalhar e juntar dinheiro não te leva muito longe. O segredo está em aprender os princípios básicos de investimento e multiplicação de renda, aqueles que todo rico domina e que qualquer pessoa pode começar a aplicar. Primeiro ponto: não deixe o dinheiro parado. Dinheiro que fica deitado na conta corrente é preguiçoso, perde valor com o tempo e vai sendo corroído pela inflação. Já o dinheiro que é colocado em movimento trabalha como um exército silencioso, gerando frutos dia após dia. Por isso, os ricos não guardam grana debaixo do colchão, eles colocam para render em ativos que pagam mais ativos. Segundo, entenda o jogo do risco e do retorno. Não existe investimento 100% seguro e milagroso. Tudo tem um equilíbrio. Alguns investimentos são mais conservadores, como a renda fixa, ideais para começar com segurança. Outros são mais ousados, como ações ou negócios próprios, que podem dar retornos maiores, mas exigem coragem e visão de longo prazo. O truque está em diversificar, em não colocar todos os ovos na mesma cesta. Terceiro, invista em você mesmo. Esse é o tipo de investimento que nunca dá prejuízo. Cursos, livros, mentorias, experiências, tudo que amplia sua mente aumenta também sua capacidade de gerar renda.
Não tem como multiplicar dinheiro se você não multiplica conhecimento. Quarto ponto, reinvista os ganhos. Essa é a mágica dos juros compostos. Ao invés de gastar os lucros, você reaplica. E aí o dinheiro começa a crescer como bola de neve descendo a montanha. No começo parece lento, mas de repente, bum! A coisa dispara e os resultados explodem. E, por último, mas não menos importante, tenha paciência. Investimento não é cassino, é maratona. A pressa é inimiga da riqueza. Quem fica mudando de estratégia toda hora acaba perdendo. Já quem mantém disciplina, mesmo nos dias de queda, colhe recompensas gigantes no longo prazo. Esses são os fundamentos que mudaram minha forma de ver dinheiro. Quando entendi que não era só sobre quanto eu ganhava, mas como eu fazia o dinheiro crescer e se multiplicar, tudo na minha vida financeira deu um salto. Então, se você quer entrar de vez no jogo da prosperidade, comece simples, mas comece agora. Porque, no fim das contas, o maior investimento não é no futuro, é na decisão que você toma hoje. Capítulo 5. A arte da resiliência. Se tem uma habilidade que separa quem chega longe de quem para no meio do caminho, essa habilidade é a resiliência. Pode acreditar, não é a sorte, nem a inteligência absurda, nem o talento fora do comum que define o sucesso. O que realmente faz diferença é a capacidade de cair, levantar e continuar andando, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Eu mesmo já passei por momentos em que a vontade era desistir, jogar tudo pro alto e falar, isso não é para mim. Só que, no fundo, eu sabia que se eu parasse ali, nunca iria descobrir até onde eu podia chegar. Foi aí que entendi que a resiliência é como um músculo, quanto mais você treina, mais forte fica. E não se engane, milionários, empreendedores e pessoas bem-sucedidas não são super-heróis imunes a fracassos. Pelo contrário, eles caem, erram, perdem, mas sabem transformar cada tombo em combustível. Enquanto uns desistem na primeira dificuldade, eles usam a dificuldade como degrau. A arte da resiliência é exatamente isso, não deixar que a dor paralise, mas que ensine. Não enxergar o fracasso como o fim, mas como parte do processo. É rir das próprias cicatrizes e, ao mesmo tempo, carregar cada uma delas como medalha de aprendizado. Nesse capítulo, eu quero abrir seu olhar para esse poder. Vou te mostrar como a resiliência molda a mentalidade milionária, como ela transforma obstáculos em oportunidades e como você pode treinar sua mente para não quebrar nas tempestades. Porque, no fim das contas, riqueza não é só sobre dinheiro, é sobre ter força interna para não se dobrar diante da vida. Então, bora juntos? Porque a partir daqui você vai perceber que, se existe uma arte que realmente transforma vidas, essa arte se chama resiliência. O fracasso, o inimigo disfarçado de professor. Se tem uma coisa que a vida já me ensinou é que o fracasso não é o fim da linha, é parte do processo. Pode soar estranho, eu sei, mas olha só, ninguém chega ao sucesso sem antes tropeçar, errar, cair e até pensar em desistir. A diferença é que alguns enxergam o fracasso como sentença, enquanto outros enxergam como lição. Eu já errei muito. Já investi no que não devia, já confiei em quem não merecia, já perdi tempo e dinheiro em coisas que não deram em nada. E por muito tempo eu me martelava por causa disso. Até que caiu a ficha, cada fracasso estava me preparando para um próximo nível. Era como se a vida dissesse, ok, você não está pronto ainda, mas se aprender com isso, vai estar mais forte para a próxima. Os milionários já entenderam esse jogo. Eles não têm medo de fracassar, porque sabem que fracasso é ensaio. É como testar um palco antes da estreia oficial. É no erro que você descobre o que não funciona, e é nessa descoberta que nasce a chance de fazer diferente. Fracassar rápido e aprender rápido é quase um mantra de quem constrói riqueza. A maioria, porém, encara o fracasso como um carimbo, errei, então não sirvo para isso. E é justamente aí que muitos desistem. Só que a verdade é outra. O fracasso é só um capítulo da história, não o livro inteiro. Quem entende isso continua escrevendo, mesmo com páginas borradas. E vou te falar, a ironia é que os maiores sucessos que você admira por aí nasceram de fracassos bem feios.
Grandes empresários quebraram antes de enriquecer, artistas foram rejeitados antes de brilhar, inventores erraram dezenas de vezes antes de acertar. O que eles tiveram de diferente? Resiliência. Aquele ok, caiu, mas levanta que transforma a derrota em combustível. Então, se hoje você sente que fracassou, respira fundo. Não é o fim, é o treino. Cada tombo é um degrau. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido vai perceber que o fracasso não te define, ele te lapida. No fim das contas, a vida não quer que você nunca erre. Ela só quer saber se você é capaz de seguir mesmo depois do erro. Porque, no fim, é isso que separa os que param no meio do caminho dos que chegam ao topo. Milionários também caem, como transformar perdas em degraus. Tem uma coisa que muita gente esquece quando olha para os milionários: eles também erram, perdem e são rejeitados. A diferença é que eles não deixam que isso defina quem eles são. Eles usam cada tombo como combustível. E um exemplo incrível disso é o de Fabrice Grinda, o cara que fundou a OLX, sim, aquela empresa de classificados online que hoje vale bilhões de reais. Antes de chegar nesse império, Fabrice não teve uma caminhada só de vitórias. Ele criou várias empresas que, adivinha? Não deram certo. Teve negócios que fracassaram, teve ideias que ninguém acreditou, teve portas que se fecharam na cara dele. Qualquer pessoa normal teria desistido e dito: isso não é para mim. Mas ele não. Cada erro virava aprendizado, cada rejeição virava treino. Foi justamente essa forma de lidar com as dificuldades que fez ele se destacar. Ele entendia que perder não é o oposto de ganhar, é parte do jogo. E foi com essa mentalidade que insistiu até acertar o alvo. Quando fundou a OLX, a ideia parecia arriscada, até meio maluca: criar uma plataforma global de compra e venda, quando já existiam gigantes no mercado. Mas Fabrice acreditava na visão. E olha só no que deu: uma das maiores empresas digitais do mundo, usada todos os dias por milhões de pessoas. O que eu aprendi com histórias como a dele é que milionário não teme a rejeição. Eles sabem que não faz parte do processo. Enquanto a maioria paralisa no primeiro erro, eles respiram fundo e seguem em frente. Não é falta de medo, é coragem de continuar apesar do medo. É quase poético: os erros foram os tijolos que pavimentaram a estrada até a vitória. Sem eles, Fabrice não teria criado a OLX. A perda não destrói, a perda molda. A rejeição não fecha caminhos, ela aponta para direções melhores. E aí eu te pergunto: quantos sonhos você já deixou para trás só porque alguém riu, criticou ou disse que não ia dar certo? Talvez, justamente aí, estivesse o embrião da sua grande ideia. Fabrice mostrou isso na prática. Quem aprende a lidar com erros, perdas e rejeição descobre que cada obstáculo é só um degrau disfarçado rumo ao topo. Dificuldades, o combustível que acende a chama do crescimento. Vou te falar uma coisa que aprendi na pele: as dificuldades que a gente enfrenta não vêm para nos parar, mas para nos empurrar para frente. Eu sei, parece papo de livro de autoajuda barato, mas pensa comigo: se tudo fosse fácil, a gente nunca se moveria. É justamente nos momentos apertados, quando parece que não tem saída, que a mente se expande e encontra forças que a gente nem sabia que tinha. A vida me mostrou que problema pode ser peso ou pode ser combustível. Se você carrega como peso, ele te derruba, te cansa, te faz desistir. Mas se você usa como combustível, cada dificuldade vira gasolina jogada na fogueira dos seus sonhos. É no fogo da pressão que se molda o aço da resiliência. Olha só, os milionários não são diferentes de mim ou de você. Eles também encaram crises, rejeições, erros e tropeços. A única diferença é que eles aprenderam a virar o jogo. Em vez de reclamar do obstáculo, eles perguntam: o que posso aprender aqui? Como isso pode me fortalecer? É por isso que, quando a vida empurra, eles não caem, eles ganham impulso. Eu mesmo já passei por fases em que tudo parecia dar errado. Perdi dinheiro, projetos foram por água abaixo, pessoas duvidaram de mim. Mas foi justamente nesses dias que entendi que desistir não me levaria a lugar nenhum. Transformar dificuldades em combustível foi o que me fez crescer, passo a passo, até alcançar coisas que antes pareciam impossíveis.
E é aí que mora a mágica. Cada vez que você supera um desafio, você não volta ao mesmo ponto. Você volta mais forte, mais sábio, mais preparado. É como subir uma escada invisível. Cada dificuldade vencida é um degrau a mais em direção ao topo. Então, da próxima vez que a vida te apertar, não se pergunte por que comigo, mas sim para que isso. Talvez essa dificuldade seja exatamente o que você precisava para acelerar seu crescimento. Porque, no fim das contas, as maiores vitórias são sempre construídas sobre os maiores desafios. Capítulo 6. Redes e conexões poderosas. Se eu pudesse te dar um conselho simples, mas que vale ouro, seria esse: ninguém fica rico sozinho. Pode reparar, todo milionário que você admira chegou lá porque soube construir redes e conexões poderosas. O sucesso até pode começar dentro da mente, mas ele só cresce quando encontra pessoas certas no caminho. Eu mesmo já percebi que as maiores viradas da minha vida não vieram só do que eu sabia, mas de quem eu conhecia. Uma conversa, uma parceria, um contato inesperado, tudo isso pode abrir portas que, sozinho, você jamais conseguiria empurrar. É como ter chaves extras no bolso. Algumas são suas, mas outras só aparecem quando você se conecta com quem também está jogando para ganhar. E olha, não tô falando de bajulação, nem de interesse disfarçado. Conexão de verdade é troca, é quando você se aproxima das pessoas para crescer junto, compartilhar, somar. Quando isso acontece, o crescimento acelera, porque você passa a ter não só sua visão, mas vários olhares, várias experiências, várias forças puxando na mesma direção. Esse capítulo é sobre isso, sobre como cultivar relacionamentos que te impulsionam, sobre como se aproximar de quem já chegou onde você quer chegar, e também sobre como se tornar alguém que agrega valor às conexões que cria. Porque, no fim das contas, sua rede de contatos pode ser a ponte mais curta entre você e os seus maiores sonhos. Então, bora abrir esse leque de oportunidades? Porque quando você aprende a se cercar das pessoas certas, descobre que sucesso não é uma escada solitária, é uma rede que te levanta cada vez mais alto. O segredo das parcerias estratégicas: quando 1 mais 1 vale muito mais que 2. Se eu pudesse te contar um dos maiores atalhos pro sucesso, eu diria sem pensar duas vezes: as parcerias estratégicas. É impressionante como uma boa conexão pode acelerar anos de caminhada. Sozinho, você até chega longe, mas junto com as pessoas certas, meu amigo, você chega muito mais rápido em lugares que talvez nunca chegaria. O grande segredo está aqui: parceria não é sobre interesse vazio, é sobre complementar forças. É quando você encontra alguém que tem aquilo que você não tem e, juntos, criam algo maior do que poderiam criar sozinhos. É como encaixar peças de um quebra-cabeça, cada um traz um pedaço e, quando juntam, aparece uma imagem incrível. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Empreendedores que tinham a visão, mas não tinham o capital, encontraram investidores que acreditaram na ideia. Gente que dominava a técnica, mas não sabia vender, se uniu a quem tinha talento para negócios. O resultado? Parcerias que se transformaram em impérios. E a parte mais bonita é que parceria estratégica não é só sobre dinheiro. É sobre aprendizado, sobre troca, sobre crescimento. Quando você anda com quem pensa grande, seu pensamento se expande. Quando você trabalha com quem tem resultados, sua própria régua sobe. O ambiente que você escolhe define o nível do seu sucesso. Agora, não se engane, parceria não é qualquer amizade ou contato. É estratégica. Ou seja, é pensada, escolhida com critério, construída com confiança. Não é oportunismo, é visão. E quando bem feita, cria uma força quase imbatível. No fim das contas, o segredo é entender que ninguém constrói um castelo sozinho. As muralhas são erguidas com ajuda, os portões são defendidos com alianças e o trono só se sustenta quando você tem pessoas fortes ao lado. A vida é jogo de equipe. Quem tenta jogar sozinho acaba cansando antes da hora. Então, se você quer prosperar de verdade, comece a pensar: quem pode caminhar comigo? Quem pode somar na minha jornada? E, principalmente, como eu posso também agregar na vida dessas pessoas? Porque a verdadeira parceria estratégica não é sobre tirar, é sobre multiplicar. Porque você nunca fica rico sozinho.
Vou te contar uma verdade que pode até incomodar: ninguém fica rico sozinho. Por mais que a gente adore ouvir aquelas histórias de self-made man, a realidade é que por trás de cada milionário existe uma rede, uma equipe, uma parceria ou até um simples empurrão de alguém que acreditou antes de todo mundo. A riqueza não é fruto de solidão, é fruto de conexão. Pensa comigo, até mesmo os maiores gênios precisaram de gente ao lado. Steve Jobs tinha o Wozniak, Jorge Paulo Lemann tem seus sócios, grandes empreendedores têm mentores, parceiros, investidores e colaboradores. É como se o sucesso fosse um quebra-cabeça e cada pessoa trouxesse uma peça. Sozinho, você monta parte da imagem. Junto, o quadro fica completo. Eu já tentei carregar tudo nas costas e te digo, é cansativo, lento e, no fim, não te leva tão longe. Quando entendi que pedir ajuda, dividir responsabilidades e aprender com outros não era sinal de fraqueza, mas de inteligência, minha vida mudou de nível. Conexão acelera, parceria multiplica, colaboração abre portas. E olha, não é só sobre negócios. É sobre energia, inspiração, troca de ideias. Às vezes, uma simples conversa com a pessoa certa pode te dar um insight que vale milhões. Às vezes, estar no lugar certo com as pessoas certas vale mais do que anos de esforço solitário. A ironia é que muita gente insiste em tentar enriquecer sozinha, guardando o segredo, desconfiando de todo mundo, com medo de dividir. Mas sabe o que acontece? Elas ficam presas no mesmo lugar, porque ninguém constrói um império de dentro de uma ilha. Então, se eu pudesse te dar um conselho direto seria: abra espaço para conexões poderosas. Se aproxime de quem pensa grande, busque mentores, construa parcerias. Porque a verdadeira riqueza não é só sobre dinheiro, é sobre gente. Gente que te levanta, que acredita, que soma e que caminha junto. No fim das contas, quem tenta ficar rico sozinho até pode conquistar alguma coisa, mas dificilmente constrói algo duradouro. Já quem entende o valor das conexões, multiplica não só a renda, mas também as oportunidades e até a própria vida. Afinal, riqueza de verdade é quando você descobre que o sucesso compartilhado é sempre maior do que qualquer vitória solitária. Relacionamentos que valem ouro, como construir conexões autênticas e produtivas. Vou te falar uma coisa que aprendi na prática: o verdadeiro networking não é quantidade, é qualidade. Não adianta ter 1000 contatos na agenda se nenhum deles confia de verdade em você. O que muda o jogo é saber como construir relacionamentos autênticos e produtivos, daqueles que abrem portas, criam oportunidades e fazem você crescer junto com quem está do seu lado. Primeiro ponto: autenticidade. Muita gente erra porque se aproxima dos outros só por interesse. E sabe o que acontece? A conexão até começa, mas não dura, porque ninguém gosta de ser usado. Agora, quando você chega de forma verdadeira, querendo somar, querendo aprender e oferecer o que tem de melhor, a relação floresce naturalmente. Gente gosta de gente de verdade. Segundo, produtividade. Um relacionamento produtivo não é só papo furado, é troca real. É quando você compartilha conhecimento, abre caminhos, oferece ajuda sem esperar nada em troca. É quase mágico. Quanto mais você doa, mais volta para você em formas que nem imagina. O segredo está em gerar valor antes de esperar retorno. E tem mais: saber ouvir é tão importante quanto falar. Às vezes, a maior prova de respeito e conexão que você pode dar é simplesmente prestar atenção de verdade no que o outro está dizendo. Isso cria confiança, e confiança é a moeda mais valiosa de qualquer relacionamento. Outra coisa essencial é a constância. Não adianta aparecer uma vez e sumir. Relacionamento é igual planta, precisa regar, cuidar, dar atenção. Mandar uma mensagem, marcar um café, lembrar de um detalhe importante da vida da pessoa. São esses gestos simples que constroem laços fortes ao longo do tempo. E aqui vai a cereja do bolo: se cerque de pessoas que puxam você para cima. Relacionamentos autênticos e produtivos não são só agradáveis, são desafiadores. Eles te tiram da zona de conforto, te mostram caminhos que você ainda não viu e te empurram a crescer. No fim das contas, construir esse tipo de conexão não é só estratégia de negócio, é estilo de vida.
Porque, quando você aprende a se cercar de gente verdadeira, a sua jornada fica mais leve, mais rápida e muito mais rica. Afinal, quem caminha junto chega mais longe. Capítulo 7. Inovação e oportunidades. Se tem uma coisa que separa quem só sobrevive de quem realmente próspera é a capacidade de enxergar oportunidades onde os outros só veem problemas. E vou te contar, esse é um dos segredos mais bem guardados dos milionários. Eles não ficam esperando a sorte bater na porta, eles criam a própria sorte através da inovação. Eu sempre acreditei que inovar não é só inventar algo nunca visto no mundo. Inovar é olhar para o que já existe com uma lente diferente, é ter a coragem de perguntar, e se fosse feito de outro jeito? A inovação é o trampolim que transforma dificuldade em solução e solução em oportunidade. E o mais curioso é que, muitas vezes, a grande virada vem em momentos de crise. Enquanto a maioria paralisa e reclama, os inovadores olham em volta e pensam, onde está a brecha aqui? E é nessa hora que surgem ideias que viram negócios milionários. Toda crise carrega dentro dela um bilhete dourado escondido para quem sabe procurar. Esse capítulo é sobre isso, sobre abrir a cabeça para pensar diferente, sobre treinar os olhos para enxergar além do óbvio, sobre aprender a agarrar oportunidades que passam voando. Porque a verdade é que as chances estão aí, todos os dias, mas só quem está desperto consegue perceber. Então, se você quer mesmo dar o próximo passo na sua jornada rumo à riqueza, precisa aprender a cultivar a mente inovadora e a ousadia de agir. Porque, no fim das contas, a fortuna não é de quem espera, é de quem cria e aproveita as oportunidades antes que os outros percebam que elas existiam. Milionários pensam em soluções, não em problemas. Se tem uma coisa que aprendi observando gente que chegou longe é que milionários não ficam presos nos problemas, eles focam em soluções. Parece detalhe bobo, mas é um divisor de águas. Enquanto a maioria gasta energia reclamando, apontando defeito e repetindo "isso não dá certo", os milionários se perguntam, ok, e como eu resolvo isso? É essa mudança de foco que transforma obstáculos em oportunidades. Eu mesmo já caí na armadilha de ficar remoendo os problemas. Resultado? Nada andava. Era como girar em círculos dentro de um labirinto. Só quando mudei o jeito de olhar e comecei a me perguntar o que eu posso fazer agora com o que eu tenho, tudo começou a fluir. Problema é convite disfarçado para inovar. Os milionários sabem disso. Eles entendem que cada problema é, na verdade, um mercado esperando por alguém que tenha coragem de criar a solução. Foi assim que nasceram empresas gigantes. Alguém se irritou com uma dificuldade, pensou diferente e criou um negócio milionário. Enquanto uns só viam dor de cabeça, outros enxergaram mina de ouro. E tem mais, quem foca no problema se paralisa, quem foca na solução se movimenta. E no jogo da riqueza, movimento é tudo. Ficar parado reclamando não paga a conta, não cria riqueza, não muda a realidade. Já pensar em soluções abre portas, gera ideias, atrai pessoas e oportunidades que antes você nem via. É claro que problemas existem, não dá para negar. Mas a grande sacada é: não gaste tempo demais naquilo que não pode controlar, foque no que você pode resolver, melhorar ou transformar. Essa mentalidade faz toda a diferença. É como estar no meio da tempestade, em vez de chorar pela chuva, construir um barco para atravessar. Então guarda isso, a riqueza gosta de quem resolve, não de quem reclama. Milionários não perdem tempo se perguntando por que comigo, eles preferem pensar para que isso está acontecendo e o que eu posso criar a partir daqui. Essa é a chave que vira fracassos em sucessos, crises em oportunidades e sonhos em realidade. No fim das contas, a pergunta que define seu futuro é simples: você vai continuar olhando para os problemas ou vai treinar sua mente para enxergar soluções? Porque, acredite, quem aprende a pensar como milionário transforma cada pedra no caminho em degrau para o próximo nível. Como enxergar oportunidades onde os outros só veem obstáculos? Já percebeu como tem gente que só enxerga muro enquanto outros veem porta? Pois, essa é uma das grandes diferenças entre quem fica travado e quem cresce, a habilidade de identificar oportunidades onde a maioria só enxerga obstáculos. Eu mesmo já vivi isso. Quantas vezes me deparei com situações que, à primeira vista, pareciam um problemão sem saída. Mas, quando respirei fundo e olhei com outros olhos,
percebi que ali tinha uma chance escondida. Obstáculo é só uma oportunidade disfarçada. O segredo é ajustar a lente. Os milionários são craques nisso. Enquanto a maioria reclama da crise, eles perguntam: onde está a brecha? Enquanto uns falam isso é impossível, eles pensam como eu posso tornar possível. É quase engraçado. Quanto maior o problema, maior a oportunidade que está escondida atrás dele. Quem resolve dor sempre cria valor, e quem cria valor sempre atrai riqueza. Pense em quantos negócios bilionários nasceram de incômodos do dia a dia. Alguém achou difícil pedir táxi? Nasceu o Uber. Gente cansada de pagar caro em hotel? Surgiu o Airbnb. Tudo começou com obstáculos que todo mundo via, mas só alguns tiveram coragem de enxergar como oportunidade. E a real é que isso não é dom mágico, é treino. É decidir parar de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, e começar a pensar o que eu posso fazer com isso. Mudar a pergunta muda a perspectiva, e mudar a perspectiva abre caminhos. Claro, não é fácil. A mente tende a focar no problema, é automático. Mas quando você aprende a virar essa chave, descobre que cada pedra no caminho pode ser transformada em degrau. E, de degrau em degrau, você sobe níveis que parecia impossível alcançar. Então, da próxima vez que se deparar com uma dificuldade, lembra disso: o que trava a maioria pode ser exatamente o que vai te impulsionar. Basta escolher olhar diferente, pensar diferente e agir diferente. Porque, no fim das contas, o segredo não é fugir dos obstáculos, mas transformá-los em oportunidades que só os corajosos conseguem enxergar. Ideias simples que viraram fortunas. Tem gente que acredita que para ficar rico precisa inventar a próxima nave espacial, descobrir uma tecnologia de outro planeta ou criar algo nunca visto na história da humanidade. Mas a real é bem diferente. Muitas fortunas nasceram de ideias aparentemente simples, mas que foram levadas a sério. E um dos exemplos mais inspiradores disso é o de Alvin Ray Smith, cofundador da Pixar. Alvin não começou como um empresário milionário, cheio de contatos poderosos e dinheiro sobrando. Ele era um cara apaixonado por computação gráfica, com a visão de que dava para usar a tecnologia para contar histórias de um jeito que ninguém tinha feito antes. Parece óbvio hoje, né? Mas na época, a maioria achava que isso era uma maluquice sem futuro. E olha a ironia. O que parecia brincadeira de computador virou a base de uma das maiores empresas de animação do planeta. A Pixar nasceu de uma ideia simples: usar pixels para criar personagens que tivessem vida, emoção e que conquistassem o coração das pessoas. O resto da história você já conhece: Toy Story, Procurando Nemo, Os Incríveis, filmes que marcaram gerações e renderam bilhões de dólares em bilheteria e produtos. O que me inspira na trajetória do Alvin é justamente isso: ele pegou uma paixão, algo que parecia pequeno e até sem importância para os outros, e transformou em um negócio global. Ele não pensou só na tecnologia, ele pensou em como essa tecnologia poderia mudar a forma de contar histórias. E é isso que diferencia um simples sonho de uma fortuna real: a visão de enxergar o que ninguém vê e a coragem de acreditar quando ninguém acredita. Esse caso deixa uma lição poderosa: riqueza não nasce só de grandes invenções, mas de ideias simples bem executadas. Às vezes, o que você carrega hoje, um talento, uma curiosidade, uma paixão, pode ser justamente o ponto de partida para sua própria revolução. Só falta acreditar o bastante para dar o primeiro passo. No fim das contas, a Pixar não nasceu de uma tecnologia mirabolante, mas de um olhar diferente. E é isso que eu quero que você guarde: as maiores oportunidades geralmente estão escondidas nas ideias que parecem pequenas demais para serem levadas a sério. Capítulo 8 – A força da consistência. Se eu pudesse resumir em uma palavra o segredo de quem chega ao topo, seria essa: consistência. Não é talento, não é sorte, não é estar no lugar certo na hora certa. É simplesmente a capacidade de fazer um pouco todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando dá preguiça, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Eu aprendi isso na Mahan. Antes eu queria tudo rápido, imediato, como num passe de mágica. Só que a vida não funciona assim. Foi só quando entendi que o jogo é de longo prazo, que riqueza não é corrida de 100 metros, mas sim uma maratona, que minha vida começou a mudar de nível.
A força da consistência está justamente no invisível. São as pequenas ações repetidas que, lá na frente, explodem em resultados gigantes. Ler algumas páginas todo dia, guardar um pouco de dinheiro todos os meses, trabalhar nos seus projetos mesmo quando parece que nada anda, tudo isso, somado, vira uma avalanche impossível de parar. E sabe o mais curioso? A maioria desiste não porque não é capaz, mas porque não aguenta esperar. Mas quem entende o poder da consistência sabe que cada dia é um tijolo colocado na construção da sua liberdade. É no detalhe, na disciplina e na repetição que o extraordinário acontece. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como usar a consistência como arma secreta. Como criar hábitos que te puxam para frente, como manter o foco mesmo quando a motivação some, e como transformar ações pequenas em conquistas gigantes. Porque, no fim das contas, não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida, é o que você faz sempre. O jogo da paciência, porque a riqueza duradoura nunca é imediata. Se tem uma coisa que a vida me mostrou é que riqueza de verdade não acontece do dia para a noite. Esquece essa história de fórmula mágica, dinheiro fácil ou promessa de ficar milionário em uma semana. Isso até pode gerar resultado rápido, mas quase sempre evapora com a mesma velocidade. O que constrói fortuna sólida e que dura é o que eu chamo de jogo da paciência. E olha, eu não vou mentir, esse jogo não é fácil. A gente vive num mundo imediatista, onde tudo é para ontem. Quer emagrecer rápido, enriquecer rápido, resolver tudo rápido. Só que o dinheiro de verdade, não respeita a pressa. Ele ama quem planta devagar e colhe no tempo certo. Pensa em como funciona uma árvore frutífera. Você planta a semente hoje, rega, cuida, espera, e por meses não acontece nada visível. Dá até a sensação de perda de tempo. Mas lá debaixo da terra, no invisível, a semente já está criando raízes fortes. Quando enfim o broto aparece, ele cresce cada vez mais firme, porque já tem base sólida. Assim é a riqueza duradoura, cresce no silêncio, se fortalece na paciência e só floresce para quem não desiste no meio do caminho. O que muita gente faz é o contrário, planta hoje, quer colher amanhã. Aí, quando não vê resultado imediato, arranca a semente achando que não funcionou. Essa pressa mata futuros milionários todos os dias. Enquanto isso, quem entende o valor da paciência continua regando, acreditando, construindo pouco a pouco. E aqui está o segredo: a paciência não é passividade. Não é cruzar os braços e esperar cair do céu. É agir todos os dias, mas sabendo que os frutos vêm no tempo certo. É consistência com calma, disciplina com visão de longo prazo. É suportar o tédio do processo porque você já enxerga a colheita lá na frente. Então, se eu puder te dar um conselho, é esse: jogue o jogo da paciência. Resista à tentação de atalhos, aprenda a valorizar o processo, entenda que cada passo, por menor que seja, está te levando mais perto da sua liberdade. Porque, no fim das contas, riqueza imediata até pode brilhar por um tempo, mas só a riqueza construída com paciência continua brilhando para sempre. Como manter o foco mesmo sem ver resultados rápidos? Vou ser bem sincero contigo, um dos maiores desafios na caminhada rumo à riqueza é continuar firme quando os resultados ainda não aparecem. É duro, eu sei. Você se esforça, planta todo dia, rega, se dedica, e nada muda de imediato. Dá aquela vontade de largar tudo, de pensar isso não funciona para mim. Mas é justamente aí que entra o segredo: manter o foco mesmo no escuro. Eu aprendi que resultados rápidos são como fogos de artifício, impressionam, brilham, mas somem logo. Já os resultados duradouros funcionam como uma fogueira. Você começa com pequenas faíscas, vai alimentando com paciência, e quando percebe, o fogo está tão forte que ninguém mais apaga. O processo pode parecer lento, mas é nele que você cria raízes sólidas. O que te mantém no jogo não é a motivação, porque ela vai e vem. O que segura você de pé é a disciplina e a clareza do porquê você começou. Sempre que bate a ansiedade, eu paro e penso: ok, talvez eu ainda não veja os frutos, mas sei que a semente já está trabalhando debaixo da terra. Essa mentalidade muda tudo. Outro ponto importante: celebre as pequenas vitórias.
Não espere só pelo resultado final. Comemorando cada passo, você cria energia para continuar. Guardou um pouco a mais esse mês? Celebra. Leu um livro novo que abriu sua mente? Valoriza. Teve uma ideia que clareou seu caminho? Reconhece. É esse olhar para os detalhes que mantém sua chama acesa. E olha, foco não significa não sentir dúvida. Vai ter dias em que você vai questionar tudo. Mas manter o foco é justamente isso, seguir em frente mesmo quando a dúvida grita mais alto. É confiar no processo, acreditar que cada ação está somando, mesmo quando a conta ainda não fechou no extrato. Então, se eu puder te dar uma dica, é essa: não se prenda ao resultado imediato, se prenda ao hábito de continuar. Porque a vida sempre recompensa quem persiste. Mais cedo ou mais tarde, o resultado chega. E quando ele chega, você entende que o foco que parecia pesado era, na verdade, o maior investimento que você poderia ter feito. O poder de reinvestir tempo, energia e dinheiro. Se tem um segredo que eu gostaria que tivessem me contado lá no começo, é esse: o verdadeiro crescimento não vem só de ganhar mais, mas de reinvestir o que você já tem. Isso vale para o dinheiro, mas também para o seu tempo e para a sua energia. É como plantar uma semente, colher os primeiros frutos, e em vez de comer tudo de uma vez, guardar parte para plantar de novo. A colheita seguinte sempre é maior. Muita gente erra aqui, gasta todo o dinheiro que ganha, ocupa cada minuto do dia com coisas que não levam a lugar nenhum e desperdiça energia com o que não constrói nada. Só que os milionários jogam diferente. Eles sabem que reinvestir é multiplicar. Cada real, cada hora, cada gota de esforço que você reaplica no que importa cria um efeito bola de neve impossível de segurar. Pensa comigo, se você pega um pouco do que ganha e reinveste em conhecimento, em cursos, em leitura, esse aprendizado vai te render muito mais no futuro. Se você reinveste sua energia em projetos que realmente têm impacto, em vez de se dispersar em coisas inúteis, seus resultados crescem. E se você reinveste tempo em construir relacionamentos certos, em vez de desperdiçar com quem te puxa para baixo, o retorno vem em portas que se abrem quando você menos espera. A mágica está justamente no ciclo. Quanto mais você reinveste, mais você cresce. Quanto mais cresce, mais tem para reinvestir. É assim que surgem os grandes patrimônios, os negócios de sucesso e, principalmente, uma vida abundante. E sabe o que é mais interessante? Reinvestir exige visão de longo prazo. É resistir à tentação de gastar tudo hoje, de esgotar sua energia à toa, de perder tempo com distrações. É ter paciência e clareza para pensar: se eu plantar de novo, lá na frente vou colher multiplicado. É adiar o prazer imediato para conquistar algo muito maior. No fim das contas, a chave está aqui: quem consome tudo que tem, vive preso no mesmo lugar; quem reinveste, constrói futuro. O poder de reinvestir é como fogo que nunca apaga: cada vez que você alimenta, a chama cresce mais. Então, deixa eu te perguntar: você tem só vivido do que colhe ou já aprendeu a guardar sementes para a próxima safra? Porque, acredite, é nessa escolha que mora a diferença entre quem só sobrevive e quem próspera de verdade. Capítulo 9: O propósito por trás da fortuna. Sabe qual é a maior descoberta que eu fiz nessa caminhada em busca da riqueza? Dinheiro por si só não sustenta ninguém por muito tempo. Ele pode até encher a conta, mas se não vier acompanhado de um propósito maior, cedo ou tarde perde o brilho. É por isso que tantos milionários falam que, depois de um certo ponto, o que realmente importa não é o que você tem, mas o porquê de você ter. O verdadeiro segredo da fortuna duradoura não está nos números, mas no significado. Quando você encontra um propósito claro, o dinheiro deixa de ser apenas um fim e passa a ser um meio para algo maior: ajudar pessoas, transformar realidades, criar impacto no mundo ou simplesmente viver de um jeito que faça sentido para você. Eu sei bem como é fácil se perder nesse caminho. Já tive fases em que minha cabeça só pensava em ganhar mais, acumular mais, mostrar mais. Mas, no fundo, essa busca vazia só gera cansaço. Foi quando eu parei e me perguntei: afinal, para que eu quero enriquecer? Essa pergunta muda tudo. Ela traz clareza, foco e, principalmente, energia renovada para continuar, mesmo nos dias difíceis.
E é justamente disso que esse capítulo vai tratar, de como alinhar dinheiro com propósito. Porque, quando isso acontece, cada real ganha peso diferente, cada conquista tem sabor de vitória completa. O propósito é o combustível invisível que mantém a chama acesa mesmo depois que a fortuna chega. Então, se você quer construir riqueza que não só enche os bolsos, mas também o coração, precisa aprender a descobrir e viver o seu propósito. Porque, no fim das contas, a fortuna sem propósito é só número. Mas com propósito, vira legado. A riqueza como meio, não como fim. Deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo o dinheiro. A riqueza não é o fim da estrada, é só o veículo que te leva até lá. Muita gente corre atrás de grana como se ela fosse o destino final, o grande troféu da vida. Só que, quando chega lá e percebe que continua vazio, descobre que estava perseguindo a coisa errada. Dinheiro é importante, claro, ninguém vive sem ele. Mas o que realmente transforma é o que você faz com esse dinheiro. A riqueza é um meio para criar liberdade, para ter escolhas, para realizar projetos, para cuidar das pessoas que você ama e até para deixar um legado maior que você mesmo. Quando ela vira apenas o fim, ela te escraviza. Quando vira o meio, ela te liberta. Eu já caí na armadilha de pensar que enriquecer era o objetivo principal. Só que, quanto mais eu acumulava, mais percebia que aquilo por si só não preenchia. Foi então que entendi: dinheiro não traz propósito, ele potencializa o propósito que você já tem. Se você tem clareza do porquê quer prosperar, cada real vira combustível. Se não tem, cada real vira peso. Os milionários de verdade já sacaram isso há muito tempo. Eles não acumulam apenas para ostentar, mas para criar impacto, abrir oportunidades, investir em ideias que transformam o mundo. O dinheiro, nas mãos deles, é ferramenta. É ponte. É chave. Nunca o destino. E aqui está a sacada: quando você começa a tratar a riqueza como meio, sua relação com ela muda. Você para de correr feito desesperado e começa a construir com calma, com consistência, com visão de longo prazo. E, principalmente, descobre que a verdadeira vitória não é ver a conta bancária crescer, mas sim ver sua vida e a vida de outros sendo transformadas pelo que você faz com ela. Então, se eu puder te deixar uma reflexão, seria essa: não corra atrás do dinheiro como se ele fosse tudo o que existe. Corra atrás de quem você pode se tornar e do impacto que pode causar. O dinheiro virá como consequência. No fim das contas, riqueza é como o vento. Não dá para segurar nas mãos, mas dá para usar para mover as velas do seu barco. E o barco, esse sim, pode te levar para muito mais longe do que você imagina. Porque os milionários de verdade buscam impacto, legado e contribuição. Sabe qual é a diferença entre quem só fica rico e quem se torna milionário de verdade? É que o primeiro busca apenas dinheiro, enquanto o segundo busca impacto, legado e contribuição. E isso muda tudo. Porque, no fim, acumular grana é até fácil perto do desafio de deixar uma marca que continue viva depois que você já não estiver mais aqui. Um exemplo poderoso disso é a história de Rudolf Dassler, fundador da Puma. Ele começou pequeno, num ateliê improvisado, fazendo sapatos com as próprias mãos. Nada glamouroso, nada de milhões na conta. Mas o que ele tinha de sobra era visão. Queria criar algo que fosse além de um simples produto. Ele queria mudar a forma como as pessoas viam o esporte, a performance e até o estilo de vida. E olha só o que aconteceu: a Puma nasceu como uma ideia local e virou uma das maiores marcas esportivas do planeta. Não foi só sobre vender tênis, mas sobre inspirar gerações inteiras, apoiar atletas, criar cultura. Rudolf não construiu apenas uma empresa, ele construiu um legado que continua vivo décadas depois. Esse é o ponto. O dinheiro pode acabar, mas o impacto fica. Os milionários de verdade entendem isso. Eles sabem que, depois de alcançar a liberdade financeira, o próximo passo natural é contribuir. Contribuir com ideias, com valores, com exemplos e até com causas que transformam o mundo. É isso que dá sentido à riqueza. Porque, no fim, você não leva nada do que acumulou, mas deixa muito do que construiu. Eu percebo que essa é a chave. Enquanto a maioria corre atrás de dinheiro para ostentar, os grandes nomes da riqueza correm atrás de impacto.
Eles querem ser lembrados não só pela fortuna que acumularam, mas pelo que fizeram com ela. Querem ser ponte, não só muralha. Querem multiplicar, não apenas somar. E é aí que mora o segredo: legado é a verdadeira fortuna. Quando você passa a viver não só para si, mas para deixar o mundo um pouco melhor, a riqueza ganha outro sabor. Ela deixa de ser apenas números e passa a ser história. Então, a lição que fica é clara: se você quer ser milionário de verdade, pense além do dinheiro. Pense no impacto que pode causar, na contribuição que pode deixar e no legado que vai carregar seu nome muito além do tempo. Porque, no fim das contas, quem busca apenas fortuna pode até ser rico, mas quem busca legado é eterno. Como alinhar dinheiro com propósito de vida? Deixa eu te contar uma coisa que eu demorei a entender: dinheiro sem propósito vira peso, mas dinheiro alinhado com o propósito vira força. Muita gente passa a vida inteira correndo atrás de mais grana, mas nunca para se perguntar: para que eu quero esse dinheiro? E é aí que mora a diferença entre quem enriquece de verdade e quem vive preso num ciclo vazio de ganhar e gastar. Quando você descobre o seu propósito de vida, o dinheiro deixa de ser só número na conta. Ele passa a ser uma ferramenta para você construir aquilo que realmente importa. Se o seu propósito é ter mais tempo com a família, o dinheiro pode te dar liberdade para isso. Se é ajudar outras pessoas, o dinheiro se torna meio de transformar realidades. Se é criar algo grandioso, ele vira combustível para acelerar sua visão. Eu mesmo já vivi a fase de buscar dinheiro só pelo dinheiro. No começo, até parecia legal: mais coisas, mais conforto, mais status. Mas sabe o que acontece? Vem o vazio. Foi quando eu parei e me perguntei: ok, mas qual é o sentido de tudo isso? A resposta mudou minha forma de ver a vida. Alinhar grana com propósito me trouxe não só resultados maiores, mas uma paz que o dinheiro sozinho nunca tinha trazido. E olha, não precisa ser nada mirabolante. Propósito é aquilo que te move, que faz seu coração acelerar, que dá brilho nos olhos. Quando você une isso ao dinheiro, tudo fica mais leve. Você trabalha com mais energia, investe com mais clareza e conquista com muito mais sabor. Porque cada vitória tem um porquê por trás, não é só vaidade. Os milionários que a gente admira já entenderam esse jogo. Eles não acumulam só por acumular. Eles transformam suas fortunas em projetos, fundações, ideias e experiências que carregam significado. Eles sabem que a verdadeira riqueza não é o dinheiro, mas o impacto que o dinheiro pode gerar quando encontra propósito. Então, se eu pudesse te dar uma dica prática, seria: sente e escreva seu para quê. Descubra o que realmente importa para você. Depois, alinhe suas metas financeiras com isso. Porque, no fim das contas, dinheiro sem propósito é só recurso. Dinheiro com propósito é poder. E a grande sacada é essa: quando o dinheiro anda de mãos dadas com o propósito, você não só enriquece, você cria uma vida que vale a pena ser vivida. Conclusão: pensar, agir e viver como um milionário. Chegamos até aqui juntos, e eu preciso te dizer: ser milionário começa muito antes do dinheiro cair na conta. É uma escolha diária de como você pensa, de como você age, principalmente, de como você decide viver. Não é só sobre números, é sobre mentalidade, disciplina e propósito. Ao longo dessa jornada, talvez você já tenha percebido que os milionários não são feitos de sorte, mas de hábitos, visão e consistência. Eles treinam a mente para enxergar soluções, agem mesmo quando não têm resultado imediato e vivem de acordo com algo maior do que eles mesmos. Essa é a essência: riqueza não é só ter, é ser. Eu sei que no fundo você também sente essa verdade: a vida não muda de fora para dentro, muda de dentro para fora. Pensar como milionário é alinhar sua mente com a abundância. Agir como milionário é ter disciplina mesmo nos dias difíceis. Viver como milionário é escolher propósito em vez de só correr atrás de dinheiro. Essa conclusão não é um ponto final, mas sim um convite. Um chamado para você aplicar tudo o que aprendeu até aqui e começar, hoje mesmo, a moldar sua realidade. Porque, acredite, quando você muda sua forma de pensar, seu mundo inteiro muda junto. Então respira fundo e guarda isso: a mentalidade milionária não é um destino, é um estilo de vida. E,
A partir daqui, a escolha está nas suas mãos: pensar pequeno e viver limitado, ou pensar grande, agir com coragem e viver com abundância. Recapitulando os segredos que transformam. Depois de caminhar comigo até aqui, acho que vale a pena parar um pouco e recapitular os segredos revelados ao longo dessa jornada. Porque, às vezes, a gente lê tanta coisa, se emociona, se inspira, mas se não organiza dentro da cabeça, acaba deixando escapar o que realmente importa. Então bora juntar as peças? Primeiro de tudo, vimos que a riqueza começa na mente. Antes de qualquer número, existe uma mentalidade. Quem pensa pequeno, vive pequeno. Quem aprende a pensar grande, abre espaço para a abundância entrar. Esse é o alicerce de tudo. Depois, mergulhamos nos hábitos que valem ouro. Não é sobre fazer coisas extraordinárias de vez em quando, mas sobre manter pequenas ações todos os dias. A consistência, a paciência e o foco são os verdadeiros multiplicadores. Se tem uma palavra que define milionário, é essa: disciplina. Também falamos da diferença entre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. Enquanto uns vivem com medo de perder, outros escolhem enxergar possibilidades infinitas. Essa virada de chave é poderosa demais, muda sua relação com o dinheiro, com as pessoas e com você mesmo. Lembra dos ativos e passivos? Esse foi outro segredo essencial. Os ricos sabem que o jogo não é só ganhar, mas sim investir em coisas que colocam dinheiro no bolso, em vez de drenarem sua energia e sua conta bancária. Esse é um dos códigos mais práticos da inteligência financeira. E, claro, vimos o poder de reinventar-se diante dos erros, perdas e fracassos. O milionário não foge das dificuldades, ele as transforma em combustível. Cada tropeço vira lição, cada rejeição vira impulso. A resiliência é o músculo invisível que sustenta quem chega longe. Sem falar das conexões poderosas. Porque, no fim, ninguém cresce sozinho. Parcerias estratégicas, relacionamentos autênticos e redes fortes aceleram o caminho de qualquer um. O jogo da riqueza é coletivo, não solitário. E, por último, mas não menos importante, o segredo que dá sentido a tudo: o propósito. Dinheiro sem propósito é vazio. Dinheiro alinhado com valores, sonhos e legados se torna poder de transformação. É aqui que a riqueza deixa de ser só pessoal e passa a ser algo que ecoa no mundo. Quando eu olho para tudo isso junto, fica claro: ser milionário não é sobre ter muito, mas sobre pensar, agir e viver de um jeito diferente. E a boa notícia é que qualquer pessoa pode escolher trilhar esse caminho. Basta aplicar, dia após dia, os segredos que você já conhece agora. Cada passo começa na cabeça antes de virar ação. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que toda ação nasce primeiro como um pensamento. Antes de qualquer conquista aparecer no mundo externo, ela já foi escolhida, cultivada e alimentada dentro da mente. Parece simples demais, mas é justamente isso que diferencia quem anda em círculos de quem avança sem parar. Pensa comigo, ninguém acorda milionário do nada. Cada decisão, guardar em vez de gastar, estudar em vez de procrastinar, investir em vez de só consumir, começa com uma escolha mental. O corpo só executa aquilo que a mente já decidiu. É como se a cabeça fosse o software e a vida o hardware. Se o programa não muda, o resultado também não muda. Eu mesmo já vivi isso. Muitas vezes, eu queria mudar algo na minha vida, mas por dentro minha mentalidade ainda estava presa nos mesmos velhos padrões. Resultado? Eu me sabotava. Foi só quando eu entendi que precisava mudar o pensamento antes do comportamento que a chave virou. Quando a mente diz eu consigo, o corpo encontra energia. Quando a mente diz eu mereço, o mundo começa a abrir portas. Os milionários sabem muito bem disso. Eles não dão um passo sem antes treinar a mente para acreditar que aquele passo é possível. A mente cria, o corpo executa, a realidade confirma. Esse é o ciclo. E é por isso que investir no jeito de pensar é tão ou mais importante do que investir no que você faz. E tem mais, cada escolha pequena do dia a dia também é mental antes de ser prática. Comer melhor, acordar cedo, ler um livro, poupar dinheiro, trabalhar num projeto,
Tudo nasce de um diálogo interno, de uma decisão silenciosa que só depois vira ação visível. A vida externa é só o reflexo da vida interna. No fim das contas, a mensagem é clara: se você quer mudar seus resultados, comece mudando suas escolhas mentais. Porque cada passo que você dá no mundo lá fora já foi dado primeiro dentro da sua cabeça. Quem domina a mente, domina o caminho. A verdadeira fortuna começa na sua cabeça. Se eu pudesse deixar uma frase para ecoar dentro de você depois dessa jornada, seria essa: a verdadeira fortuna não começa no bolso, mas na forma como você decide pensar todos os dias. Pode anotar, guardar, colar na parede se quiser, porque essa é a essência de tudo que falamos até aqui. A maioria acredita que enriquecer é só questão de dinheiro. Mas o que pouca gente entende é que dinheiro é consequência, não um ponto de partida. Antes da riqueza chegar na conta, ela precisa nascer na mente. É na forma como você interpreta os desafios, nos pensamentos que você alimenta, nas escolhas que você repete, que a sua vida financeira é moldada. Eu sei que pode parecer papo filosófico demais, mas olha só, quem pensa pequeno nunca constrói nada grande. Quem se enche de crenças limitantes sempre encontra barreiras. Agora, quem decide cultivar uma mentalidade de abundância, mesmo quando o bolso está vazio, já deu o primeiro passo para virar o jogo. Porque o corpo e as ações sempre seguem o que a mente acredita ser possível. Milionários sabem disso. Eles acordam todos os dias lembrando que não é só sobre negócios, investimentos ou oportunidades. É sobre como escolhem pensar diante do que a vida apresenta. Onde muita gente enxerga problema, eles enxergam oportunidade. Onde muitos veem fracasso, eles veem aprendizado. Essa diferença mental é que faz toda a diferença no resultado final. E aqui vai o ponto: você não precisa esperar ter para começar a agir como milionário. Você precisa apenas decidir pensar diferente hoje. Plantar pensamentos de coragem, de disciplina, de visão de longo prazo. Porque é isso que vai guiar suas ações, e mais cedo ou mais tarde, vai refletir em tudo ao seu redor. Então guarda no coração essa frase: a fortuna não nasce no bolso, nasce na mente. Todo real que um dia você vai conquistar começa agora, no jeito que você decide pensar, acreditar e agir. O resto é consequência inevitável de uma mente que escolheu ser rica primeiro por dentro. O primeiro passo é agora. Chegamos ao fim dessa jornada juntos, mas a verdade é que o livro só termina quando você começa a agir. De nada adianta guardar cada ideia, cada ensinamento e cada insight na gaveta da memória se eles não virarem prática no seu dia a dia. A transformação não está nas páginas que você leu, mas no que você decide fazer com elas a partir de hoje. Por isso, meu convite é simples e direto: aplique imediatamente pelo menos um princípio apresentado aqui. Escolha um. Não precisa ser tudo de uma vez, não precisa ser perfeito. Mas precisa ser agora. Pode ser começar a guardar uma parte do que ganha, pode ser investir em conhecimento, pode ser escrever suas metas no papel, pode ser mudar um hábito pequeno. O importante é que você não deixe esse momento esfriar. Eu aprendi que a diferença entre quem sonha e quem conquista está nesse detalhe: os sonhadores esperam, os realizadores agem. E é exatamente aqui que você pode decidir em qual lado da história quer estar. Imagina só daqui a um ano você olhar para trás e perceber que aquele passo simples que você deu hoje foi o que desencadeou uma avalanche de mudanças. Parece exagero? Não é. Porque cada grande conquista começa sempre com uma escolha pequena, mas feita com coragem. Então respira fundo, escolhe seu princípio e dá o primeiro passo. Porque, no fim das contas, o milionário não nasce no futuro, ele começa a ser construído agora, no presente, com a ação que você decide tomar hoje.